Olá, qual a importância da Constituição para o direito tributário? Bom, a Constituição ela é importante para todo o sistema jurídico. Se os constitucionalistas estão certos, a Constituição tem uma força normativa que faz com que ela se imponha a todo o ordenamento jurídico. De certa forma, tudo deve prestar reverência à Constituição, porque ela é a lei máxima de ordenamento jurídico. É que ela está, no, como diriam alguns, no cúspide da pirâmide. Então, quando a gente fala em constitucionalização do direito tributário, nós estamos falando justamente nesse contexto de uma Constituição que tem uma força normativa que vai vincular a todas as normas jurídicas. A gente pode entender a constitucionalização do direito tributário de duas formas, ou seja, como é que se processa essa constitucionalização? Ou por uma absorção, isso consiste na ideia de que normas jurídico-tributárias serão incluídas no próprio texto constitucional, se tornando normas formalmente constitucionais. Afinal de contas, tributação não é algo essencial, por essência da Constituição. Então a gente fala que são normas formalmente constitucionais. Então, essa absorção, no caso do Brasil, ocorreu de forma muito intensa. Na Constituição de 88, você deu status constitucionais a uma série de normas tributárias, como as de competências, de imunidade tributária, e desde então você tem apenas um aumento, um crescimento desse tipo de regulação. Só que não é só isso. Você tem um outro caminho para a gente falar em constitucionalização, e é talvez o que mais se debate na doutrina constitucional, a ideia de interpretação das normas a partir da Constituição. Então, a Constituição ela passa a ser o parâmetro principal de interpretação de todo o ordenamento jurídico, de forma que todas as normas todas as normas infraconstitucionais, eu preciso interpretar com o olhar da Constituição. Então, eu pego a Constituição e vou fazer uma filtragem das interpretações infraconstitucionais, de maneira que só vai ficar de pé aquelas interpretações constitucionais que forem compatíveis com a Constituição. Interpretações infraconstitucionais que não forem compatíveis com a Constituição não poderão ser aplicadas. Aquela norma jurídica, aquele diploma legal, ele pode até permanecer no sistema, mas eu preciso encontrar uma interpretação compatível com a Constituição. Então, a ideia é que toda a intervenção, inclusive das normas tributárias e infraconstitucionais, esteja de acordo com a Constituição, seja não violando, seja potencializando e concretizando os seus princípios e suas diretrizes. Então, você pode, de repente, fazer uma intervenção constitucional de uma norma tributária que concretize algum elemento da Constituição. Para a CF, então, para a importância da Constituição Federal da CF para o direito tributário, então é nessas duas searas. Você tem uma matriz constitucional, você tem uma quantidade imensa de normas tributárias no corpo da nossa Constituição, imunidades, leis gerais, a questão de competências, é a Constituição que diz quais são os tributos que cada ente federativo vai instituir, e a própria intervenção conforme, ou seja, você interpretar a legislação tributária de acordo com a Constituição. Isso faz com que a gente procure sempre interpretar, por exemplo, as normas de direito tributário respeitando os direitos fundamentais, que é um outro ponto importante dessa temática. Os direitos fundamentais, eles são aquele conjunto de normas essenciais para a vida em sociedade. É aquele conjunto de normas que aquela sociedade entendeu que eram mínimos vitais para todos os cidadãos. Então, um casos clássicos de direitos fundamentais, direitos de liberdade, direito de reunião, direito de ir e vir, indo mais para a seara social, direitos trabalhistas,
direito à educação. Claro que você tem uma questão, somente quando você entra nos direitos sociais, do alcance do que vai ser direito fundamental e o que deixa de ser. A seara trabalhista é um bom exemplo. Qual é a quantidade de direitos trabalhistas que tem na Constituição e quais esses direitos a gente pode considerar direito social, direitos fundamentais, e quais são só aprofundamentos, né? Garantir o salário mínimo é direito fundamental, agora garantir FGTS, garantir estabilidade para a gestão, tudo isso também é fundamental ou você está indo além? Então você tem uma questão interessante aí para se debater. É a mesma coisa de educação, que é até que ponto vai o fundamental? É tudo da educação, ou seja, todos os níveis, tudo tem que ser fundamental, então o Estado tem que dar educação do primeiro até a universidade, da melhor qualidade possível, ou não, ó, tem que ter o Estado tem que disponibilizar, tem que dar as condições mínimas, mas também ir além disso também já é impraticável. Então, a questão do alcance de direitos fundamentais é muito interessante. Para nós, direito tributário, é interessante notar como esse direito fundamental se relaciona com a tributação. E a gente pode colocar o direito fundamental em dois extremos. De um lado, como um limite para a tributação. Se você olhar a história do direito tributário, você vai notar que uma das coisas mais antigas é a tentativa da população de limitar o poder arrecadatório do Estado. O melhor exemplo disso, ou melhor, o mais antigo disso, está na Magna Carta inglesa de 1116, do Rei João Sem Terra. A data não posso estar enganada aqui de cabeça, mas o Rei João Sem Terra, ele teve que se sujeitar à vontade da nobreza na época de limitar a cobrança de tributos, entre outras questões. Mas a cobrança de tributos era nevrálgica para os senhores de terra, os senhores feudais da época. Então, você tinha um Estado que arrecadava tributos pelo simples fato de existir, pela obrigação com o rei, por conta da terra. E aí os senhores diziam, não, calma aí. Não pode ter essa liberdade toda de tributar. Você precisa ter umas limitações. E a partir daí, você começa a entender que o contribuinte tem alguns direitos fundamentais que o Estado não pode violar. Na sua origem, essa liberdade de definir o que vai se fazer com o seu dinheiro. Então, você tem, num ponto, direitos fundamentais que resguardam o patrimônio do contribuinte. E não pensem que isso é uma coisa mesquinha, porque você garante os recursos do contribuinte, você garante uma qualidade de vida. Do outro lado, você tem a justificativa da cobrança, que é as prestações que o Estado vai prestar à sociedade. Obviamente, nem todas elas são prestações ligadas aos direitos fundamentais, mas a gente pode ler que, de alguma forma, o Estado, ao menos o Estado contemporâneo que nós vivemos, ele tem um compromisso de promover os direitos fundamentais, de promover a justiça social. Então, ele deve sempre buscar o seu gasto financeiro visando essa qualidade, essa melhoria da qualidade de vida da população e essa potencialização de direitos fundamentais. A gente pode tanto pensar no Estado que gasta, por exemplo, com policiamento que garante os direitos de liberdade. Afinal de contas, embora os direitos de liberdade tradicionalmente a gente pense que são direitos que o Estado basta apenas ele se eximir de fazer algo, ou seja, o Estado se exime de limitar direitos da população, mas mesmo nesse direito de liberdade, ele tem que atuar. O melhor exemplo é criar uma força policial que garanta que as pessoas vão poder viver livremente em sociedade. Por outro lado, você também tem, talvez, a marca mais indelével dos direitos fundamentais relacionados à atuação do Estado, que são os direitos sociais. E o Estado precisa, para manter a máquina
do Estado de bem-estar social, falando de recursos públicos. Então, o Estado ele arrecada com vistas a prestar serviço à população. Se você observar em comparação com o que era no passado, o Estado tem esse direito fundamental na outra ponta. Ou seja, o Estado não está arrecadando para arrecadar, arrecada para prestar serviço à população, dentre eles serviços que vão potencializar os direitos fundamentais. Tá? A importância do direito fundamental na interpretação do direito tributário é porque ele ajuda, principalmente no caso de dúvida. Quando você tem uma legislação que não é muito clara, isso é um critério de desempate muito bom. O que é que potencializa os direitos fundamentais do contribuinte? Fora que também é uma forma do legislador ser limitado na hora de produzir leis. Tá? Nesse contexto que a gente está falando aqui, é bom ter um breve panorama histórico. Você tinha um Estado basicamente patrimonialista, e aí eu penso muito naquele Estado até as grandes navegações, onde o Estado ele arrecadava para angariar recursos e ser um Estado rico e forte, e com isso aí poder viabilizar toda a expansão capitalista. Mas você tinha um Estado que basicamente arrecadava, que não prestava contas à população. Quando você entra no Estado fiscal, você começa a ter uma certa compromisso de arrecadar pouco, beneficiando uma visão liberal de sociedade, onde o Estado vai arrecadar apenas o necessário para manter as estruturas básicas da sociedade que vão permitir que a população viva livremente sua liberdade econômica. Quando você tem uma crítica ao Estado liberal, começa a surgir a ideia do Estado social, ou chamado welfare state, Estado do bem-estar social, aonde se entende que o Estado tem a obrigação de prestar serviços sociais. Obviamente, nesse momento o Estado começa a inchar, a crescer muito. Você tem uma crise desse Estado de bem-estar social já no século XX, aonde você começa a questionar também. O Estado tem que prestar todos esses serviços. Por conta disso, você começa a ter um processo de tentar ir para a coluna do meio. Na verdade, você tem uma crítica muito forte, você tem uma tentativa do Estado neoliberal, no final da década de 90, no final da década de 80 e durante a década de 90, onde o Estado tenta, olha, vamos deixar algumas coisas para a iniciativa privada. A gente pode dizer que foi mais ou menos nesse período que começa a surgir a ideia de um Estado social e democrático de direito. Então, seria um meio termo, ou seja, o Estado ele deve arrecadar, não com interesse próprio, mas ele deve nem arrecadar demais para fazer todos os direitos sociais, ele deve arrecadar de forma equilibrada, de maneira que não interfira no patrimônio público em particular, a ponto de inviabilizar iniciativas do contribuinte, como, por exemplo, abertura de empresas, funcionamento da economia, mas arrecadar numa quantidade que ele tenha condições suficientes de ir lá e botar o Estado de bem-estar social para funcionar. Ou seja, você consegue aí fazer com que o Estado de bem-estar social funcione, que serviços sociais sejam prestados. Né? Essa é a grande finalidade do direito tributário, no final das contas. Ou seja, angariar recursos para que a população tenha condições melhores de vida em sociedade. Seja através de serviços sociais, seja através de um policiamento de qualidade que permita uma vida social mais tranquila para as pessoas poderem viver, investir e serem felizes. Desejo bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.